população. Não tenha dúvida. Agora, Jaqueline, aí de repente você está lá, prestes a se aposentar, aí você resolve entrar na política. Algo que parecia, pelo menos para quem eu tenho um contato superficial com você de longe, nunca imaginei que você pudesse pintar na política. Aí você foi pinçada, você já cansou de falar isso, pelo Renato Amari, prefeito Renato Amari, que aliás fez aniversário semana passada. Sim, parabéns ao Renatão. dia 26, né? Parabéns ao Renatão. Como é que foi essa conversa? Foi por telefone, ligou pra você, topa, não topa? Como é que você iniciou essa conversa de falar, eu vou ser vice do Renato? Até então, o maior prefeito da história de Sorocaba, não é isso? Eu vou ser vice do Renato, é isso mesmo, Vivilisca. Mas como é que você falou, não, eu vou? Foi uma situação assim muito inusitada. Em 2015 o Renato estava fazendo o núcleo duro. Ele estava chamando as pessoas para ajudá-lo a formatar o programa de governo para 2016. Quando ele aí você não tinha filiação partidária nenhuma? Não tinha. Quando ele não tinha, eu me filiei ao MDB, ao qual eu voltei agora esse ano. Eu me filiei em 2011, se não me engano, a pedido de uma amiga. Ela falou, olha, seria interessante você se filiar, ajudar a gente lá no MDB. Então você já colocou um pezinho ali já. Não, eu me filiei para ajudar, era o PMDB na época, mulher. Então nós tínhamos várias mulheres participando. Não foi a Cíntia de Almeida que chamou? Foi a Cíntia, daí tinha a Fátima Camargo, tinha acho que Rita Machado, tinha Patrícia Saliola, minha amiga, um beijo para ela, adoro a Patrícia, e muitas outras. E a Cíntia não é mais? A Cíntia a gente se afastou um pouco por questões políticas, que ela se aproximou mais, né, do ex-prefeito Crespo, e a gente teve aquela situação de afastamento e acabou acontecendo um afastamento pessoal também. Bom, daí eu fui para o MDB, mas sem atividade política, né? Em 2015, Renato chamou a mim e mais alguns colegas para ajudarem a fazer o programa de segurança pública, mas eu participava das reuniões, porque eu sempre me interessei, para ter uma noção do todo, e eis que, de repente, no final de 2015, porque isso foi no começo de 2015, eu, delegada de polícia, atuando intensamente, na época eu estava no NECRIM, indo já para o 5º DP, se não me engano, como titular do 5º DP, e ele convidou. Eu não acreditei, né? Eu não acreditei porque... Peraí, ele convidou, ligou para vocês, foi na casa dele? Não, ele pediu para eu ir no escritório, que a Neugênia ainda é, Neugênio Salerno, e ele falou, Jaqueline, tem uma situação aqui, você sabe, eu sou pré-candidato a prefeito e eu quero introduzir uma figura nova na política, e eu gostaria que fosse uma mulher. E você é uma pessoa muito guerreira, muito firme, você tem um jeito muito transparente de ser, e é isso que o povo quer, né? E todo o seu trabalho enquanto policial, tudo o que a gente viu na própria imprensa, a forma que você atua como delegado de polícia, eu acho que vai ser bom para Sorocaba. Acabei aceitando, lógico, cheguei, conversei com os meus pais, eles acharam que seria interessante, né? Até porque eu já estava, dali a 2 anos eu estaria me aposentando, já estaria cumprindo o meu tempo como policial, e aceitei, e acabei... Mas muito colada no Renato. Muito exatamente. Colada no Renato. Eu aceitei porque era Renato Amari, que eu até então conhecia superficialmente, mas o meu pai só tecia elogios porque eu morei fora, morei em Tapetininga, mas meu pai falava que foi o melhor prefeito. Transformou a cidade. Transformou, foi um divisor de águas, que Sorocaba era uma e depois se transformou em outra cidade, que ele tinha um perfil muito guerreiro, muito empreendedor, por isso Sorocaba se transformou. E aí, bom, o Renato não saiu como candidato principal, enfim, até acho que poderia ter saído, mas resolveu não sair, a questão da ficha limpa, aquela coisa toda, ele não saiu. E aí, para surpresa talvez de alguns, ele abraça o Crespo, traz o Crespo, que foi aniversário político dele, né? E aí falou, não, compôs lá com o Crespo. No momento que ele compõe com o Crespo, ele chama você para falar, ó, você vai continuar com ele como vice, você não teve muita escolha. E não, ele me chamou
noticiou essa decisão dele, que ele iria se afastar, que ele ia declinar de ser candidato. Eu chorei demais. Eu falei, não, eu só aceitei porque era você, né? Por toda a sua expertise, a sua competência, o seu reconhecimento perante a sociedade sorocabana, o cenário nacional, porque Renato foi deputado federal. Né? E pelos 2 mandatos extremamente bem-sucedidos em Sorocaba. Ele foi 2 mandatos em Sorocaba, foram 8 anos, e assim... ele fez o sucessor, porque o Vitor Lippe, que depois fez a sua carreira e tal, mas naquele momento, em 3 meses, porque o candidato do Renato era o Luiz Leite, que também foi impugnado, e ali, em menos de 3 meses, o Vitor era o vice, vai de Vitor. E aí o pessoal votou no Vitor pelo Renato. Sim, exatamente. Votou no Vitor pelo Renato. Então, ele tinha tanta credibilidade por tudo que ele havia feito, né, que ele conseguiu fazer o sucessor, que é muito mais difícil, eu acho, né? Você transferir o voto. E fez o Vitor, e aí o Vitor seguiu a carreira dele e tal. Mas nesse momento, quando pinta essa dobradinha, você e o Crespo e tal, você decidiu ficar. A pedido do Renato, porque eu não conhecia o Crespo. Eu tinha estado com ele 2 vezes anteriormente em palestras, eventos assim que eu participei, mas não tinha o menor conhecimento. Ele era deputado? Sequer da carreira política dele, até porque como eu falei, eu não tinha assim muito interesse em política até 2016, vamos dizer, 2015. Mas aceitei a pedido do Renato. O Renato achou que seria bom para a chapa, né? Daria uma leveza, um equilíbrio e... Não, você aceitou e ele provavelmente, Crespo, também aceitou. Sim, ele aceitou. Ele aceitou. E foi um período, sabe, muito legal. Eu posso dizer que o período da campanha. Da campanha. Mas não teve uma treta lá com o negócio do bolo? Isso aí. O que foi o negócio do bolo? Esse negócio do bolo virou folclore, né? O que tem de verdade nessa história? Não, era meu aniversário, a gente estava em campanha, e daí o próprio Crespo pediu que comprasse um bolo, e eu até tenho, não sei se ainda tem um vídeo, que nós estávamos, não lembro em que bairro, era um bairro... Cantou parabéns, acho que Vila... Não, São Guilherme, se não me engano. Cantaram parabéns e tal. E eu perguntei, e fui embora. Esqueci do bolo. Eu esqueci do bolo porque aquela agenda corrida. Depois, posteriormente, eu perguntei desse bolo. Esse bolo não aparecia. E daí veio essa notícia que eu teria criado um problema por causa do bolo. Mas tudo isso sabe, aquela coisa de picuinha que o povo gosta. O povo, no fundo, adora ver uma treta. Sim. Né? O ser humano tem um quê de sadismo que eu não sei se Freud, se outros psicanalistas podem explicar, mas adora ver o circo pegar fogo, né? E surgiu todo esse comentário na época, porque eu tinha realmente perguntado sobre o bolo para a ex-assessora do Crespo, e isso virou uma história, uma história, né? E as pessoas começaram a falar, isso foi até levantado depois. Sim. É uma coisa muito desagradável, né? Mas tirando esse episódio do bolo, enfim, você acabou de falar época, que foi muito legal a campanha. Renato, Crespo, o pessoal que nos ajudava, uma equipe muito boa, a gente saía e até a própria, você não citou o nome da assessora, mas todo mundo sabe que é a Tatiane Polis, enfim, existia uma boa convivência. Existia, e era uma equipe assim que tinha uma sintonia muito boa, né? Mas a gente não pode esquecer que, assim como o ser humano, eu ainda vou fazer psicologia quando eu tiver condições financeiras, eu vou fazer uma faculdade, se Deus quiser, uma boa faculdade. O ser humano tem um quê de sadismo, né? E o ser humano tem um quezão, não foi outra coisa, de vaidade. Sim. Vaidade. E quando assume o poder ou está numa situação de supremacia, de poder, de suposta superioridade, né, em relação ao outro, daí começa a ter problema. Agora, você tem um bom relacionamento ali com o Crespo, vocês fizeram campanha junto, falavam talvez sobre propostas de governo e tal. E aí, o que acontece? Porque
a história toda, as brigas, teve aquela, né, suposta agressão, lá, tal, envolveu esqueci o nome do tinha o Zuliani, né, isso, que estava ali, secretário ali e tal, na época, e eu me lembro, né, na época eu trabalhava na outra emissora, e aí no final de semana sai uma postagem que foi feita pela sua mãe, não foi isso? E aquela postagem mudou a história da cidade. Muda a história da cidade. Mas até aquela postagem, ou até aquele acontecimento, a convivência era uma convivência boa? Ou você já estava incomodada porque você não tinha espaço ali no governo? Não, eu tinha espaço, tinha espaço, a convivência era tranquila, sabe, sem conflitos. Tanto que quando nós assumimos em janeiro de 2017, ele delegou a mim ser vamos dizer assim, a coordenadora da força-tarefa para fazer a mudança dos moradores, que seriam os moradores dos 2 residenciais, Carandá e Altos de Ipanema. Porque até então estava difícil, já no governo anterior não conseguiram, eram muitas pessoas, em torno de 20 mil pessoas. E tinha, sim, o meu espaço em eventos, em agenda, em reuniões. Eis que aconteceu esse fato, que para mim me surpreendeu, me deixou assim atônita. Como eu falei, eu como delegada nunca fui desacatada, né? E olha que eu convivia com pessoas, à exceção dos policiais e das vítimas, com bandidos, né? Com criminosos. Então, mas isso começou o quê? Começou numa reunião, começou num bate-papo, começou do nada? Exatamente o fato que foi... Porque a notícia explodiu no domingo e o fato aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira. Tudo aconteceu por quê? Voltando. Em abril, se não me engano, do mesmo ano, 2017, recebi uma denúncia anônima via celular, estava lá, número desconhecido. Aqueles números desconhecidos que até hoje eu acho que veio da prefeitura, porque quando ligavam da prefeitura para mim aparecia número desconhecido. Mas enfim, recebi essa denúncia anônima que a ex-assessora ela não teria o diploma de colegial, ensino médio. Ou seja, ela não podia estar num cargo de nível superior, como estava. Né? Tá. Posso fazer um parênteses? Pode. O que se falou na época, agora você está falando, estou lembrando. E você, estamos batendo papo aqui comendo pizza, né? Estamos aqui no Paulinho Playcast, né? É que você talvez queria que outra pessoa ocupasse o cargo que era da ex-assessora. E que, como isso não foi lhe confiado, a pessoa que... Aí começaram a investigar e viram que ela também não podia estar ali, por falta do diploma. Teria sido esse o estopim ou não? Não. Começou com essa denúncia anônima via celular, que não sei quem fez, mas até hoje eu acho que alguém lá de dentro que teve acesso ou conhecia a ex-assessora. E daí falou que não tinha diploma do nível médio. Passei essa informação para a corregedoria. Passei para a corregedoria e falei, olha, recebi essa denúncia, estou passando para vocês para investigar. Tá. Porque a até porque você não podia guardar para você não isso. Não poderia, né? Lógico, não poderia, porque a Tatiane ocupa um cargo de nível superior, né? Recebe um salário razoável e ela não teria condições de ocupar porque ela não tem o pré-requisito. Parênteses de novo. Você passou para a corregedoria, perfeito, ok. Mas em nenhum momento você chamou o Crespão, vem cá, meu prefeito, recebi isso aqui, não, tal, no cantão nessa assim, ocasião, tal. Não. Você não falou? Não, porque eu passei para a corregedoria e a corregedoria... Mas você tinha intimidade com ele para falar isso? Intimidade que eu falo, trabalhando ali junto, ou você não tinha essa total liberdade para falar isso, veja tocar bem, no assunto? Intimidade não, mas eu poderia falar enquanto ex-delegada, né, ciente de algo que caracterizava... Mas você era vice-prefeito? Né? Sim, mas como eu passei para a corregedoria, Entendo. a corregedoria teria que investigar. Foi para a corregedoria e depois de um tempo a corregedoria me deu ciência que tinha arquivado porque descobriram que ela tinha o nível médio de acordo com uma publicação no Diário Oficial. E aí a coisa só foi complicando. Diário Oficial do Rio de Janeiro. Tá. Que ela teria feito o ensino médio, o colegial, na minha época eu chamava colegial, numa escola do Rio de Janeiro. Tudo bem. Passados que uns 2 meses, de novo me ligaram, a mesma voz masculina, no celular. E ainda me peitando.
você é delegada, mas não, como policial você tá mal, não faz a sua obrigação. Eu falei, escuta, rapaz, eu não sou mais policial. Hoje eu sou uma agente pública com cargo, com mandato, sou uma agente política. Então, qual é o problema? Não, porque na realidade você não investigou aquele caso, ele queria que eu investigasse. Não, isso foi passado para a corregedoria. Se você tem alguma dúvida, vai até a corregedoria. Lá na prefeitura eles vão te explicar. Não, mas é que a ex-assessora ela não tem nem o ginásio. Ainda usou esse termo, então imagino que se fosse uma pessoa mais velha, né? Porque ginásio é um termo da minha época, né? Aí eu falei, quer saber do que mais? Não adianta, a gente que é polícia, uma vez polícia até hoje, polícia. Eu tenho um instinto para investigar, uma sanha de investigar tudo, tanto é que o que me passam de informação, eu quero saber a base. Ou até informações que vêm em termos de política. Eu quero saber tudo, de onde veio, a base da lei, do projeto de lei, enfim. Falei, quer saber? Vou investigar. Eu própria fui investigar. E na ocasião, porque para ela ser assessora, tinha apresentado o diploma. Né? Sim, da faculdade. Para ocupar aquele cargo. Da faculdade. Fui até a faculdade, não vou dizer o nome para não causar constrangimento para a faculdade. Fui até a faculdade, me identifiquei e falei, eu gostaria de ver o prontuário dessa aluna. Né? A pessoa trouxe o prontuário, até porque isso aí não tem nenhum sigilo, né? Trouxe o prontuário, lógico, não me deu nada em mãos. Sim, mas você olhou. Mas eu olhei, expliquei que existia uma dúvida. Quando eu vi, não, a ex-assessora ela tinha cursado a tal faculdade. Mas olhando, daí eu falei assim, mas a denúncia não era com relação à faculdade. Era o ginásio. Era o ginásio, daí já era o ginásio. Ela teria pulado uma etapa. Começou falando que não tinha colegial, o ensino médio. Depois já a segunda denúncia é que não tinha ginásio. No que eu olhei a cópia do certificado, do diploma, mas certificado, de nível médio, de ensino médio, eu vi que era de uma escola do Rio de Janeiro. Bati o olho, eu vi a data da emissão do certificado, vamos ver, 18 de outubro de 2008, sei lá, 2005, enfim. Aí eu olhei o verso, porque como delegada que fui, eu instaurei muitos inquéritos de falsidade documental, seja material, seja ideológica, falsidade de documentos. Olhei assim, falei, nossa, o diploma foi expedido, registrado, publicado no Diário Oficial no mesmo dia. Eu falei, não existe isso. Falei, isso não existe em nenhum lugar do Brasil, né? Existe todo um iter, um caminho, e as datas geralmente são longas entre um ato e outro. Tudo bem, cheguei em casa, fui procurar na internet a tal escola, Cobra, se não me engano. Investigada pela Polícia Federal, até aqui em Sorocaba, investigada por outros estados, e já tinha sido suspensa pelo MEC e pela Secretaria do Rio de Janeiro, Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, por suspeita de venda de... Bom, daí eu falei, tá, vou na diretoria de ensino, porque se esse diploma não é verdadeiro, será que fez o ginásio, feita a pesquisa pela Secretaria Estadual de Ensino, tem uma plataforma que chama GEDAI, de todos os alunos, rede pública e particular, de fato ela não tinha sequer cursado terminado o ginásio ou fundamental. Isso ficou comprovado? Comprovado. Ou seja, então, para quem está tentando entender a história, ela teria comprado, talvez, um diploma para poder chegar na faculdade. E a faculdade ela cursou. Então, a faculdade cursou, mas ela burlou caminhos usando diplomas que ela não tinha. Né? Então não tem como. Mas nos Estados Unidos, na Europa, você não precisa fazer as outras etapas, mas no Brasil precisa. Certo? No Brasil precisa. Se eu não tenho diploma de nível médio, não chego no superior. Eu não chego no superior. Se eu não tenho de fundamental, eu não chego no médio. Bom, chegamos a tudo isso.
Agora, bom, daí eu chamei a dita cuja, expliquei para ela que eu tinha investigado e que tinha... Isso numa conversa entre vocês duas? Eu, ela e Zuliane. Não fiz, obviamente não estava sozinha. Chamei o secretário de governo. Para ter alguém do lado ali. Daí ela disse que não, fez toda uma argumentação que não, que ela tinha feito. Neste momento, só voltando no tempo, o prefeito Crespo, ele não estava em viagem? Estava em viagem. Estava em Portugal. Eu estava como prefeita. Ah, exatamente, foi isso. Ele tinha passado o cargo, embora não fosse obrigatório. Você só é obrigado 15 dias depois da sua ausência, né, da cidade.